Atenção porque vai começar a aula de História. Boa tarde, alunos. Mais uma vez aí estamos aqui para dar início a mais uma aula de História. Hoje a aula número 15, beleza? E aí, o tema que nós vamos trabalhar hoje é justamente aí um tema falando sobre o fim da ditadura militar, tá certo? E o processo, né, da redemocratização, ou seja, o início, né, da volta da democracia para esse nosso país, que é vivenciada, que é vivida até os dias atuais, tá certo? Então essa nossa democracia atualmente, tá certo? Também chamada assim, também chamada de nova república, de nova democracia, ela foi reconstruída justamente ali ao longo da década de 1980, tá certo? E o que marca o início dela é justamente o fim daquele período da ditadura militar, tá certo? Períodozinho aí que vai durar 21 anos, tá certo, da nossa história, pegando ali de 1964 até 1985, beleza? Então, assim, durante as duas últimas aulas, nós falamos sobre as principais características dessa ditadura militar brasileira, tá certo? E como todo o sistema ditatorial, nós vamos ter um Estado, né, uma forma de governo, onde o autoritarismo ele vai prevalecer, tá certo? E muitos dos direitos individuais e das liberdades, principalmente individuais e de imprensa, serão justamente cessadas durante esse período aí da ditadura, tá certo? Quando pegamos ali o começo da década de 80, a partir no finalzinho de 70, tá certo? Início de 80, pegando ali a data de 1979, nós vamos ter o início de um debate mais acirrado para justamente que o Brasil voltasse a respirar ares democráticos, tá certo? Então, no finalzinho da década de 70, em 79, né, especificamente, e durante os primeiros 5 anos, né, da década de 1980, essa ditadura militar brasileira, ela vai começar justamente o seu processo de reabertura, tá certo? E essa reabertura, ela representa justamente aí esse projeto de redemocratizar esse Brasil, tá certo? Fazer com que a democracia volte justamente a guiar a estrutura, né, a situação política desse nosso país, tá certo? Então, as principais características que vão marcar, né, esse final, né, dessa ditadura, né, desse regime militar que foi implantado em nosso país, ele vai ser iniciado num governo ali de João Figueiredo, tá certo? Que vai ser o último presidente militar que vai conduzir esse finalzinho aí da ditadura, tá certo? E vai ser justamente dentro do seu governo que vão ocorrer as movimentações para que o Brasil volte a justamente a se redemocratizar, né? Volte a ser gerido por um sistema democrático, tá certo? Então eu coloquei ali a data, né, oficial, que pega de 1979 e vai até 1985, que é quando ocorre o final do governo aí de João Figueiredo e o início do primeiro presidente civil, tá certo, que vai aí governar esse nosso país depois de 21 anos de ditadura militar, tá certo? A principal característica desse momento e desse processo de redemocratização é que foi um processo lento, tá certo? Ele foi gradual. Essa abertura, beleza? Essa redemocratização, ela não representou uma forma de revolução ou de um golpe de Estado, né, que mudasse radicalmente, tá certo, a estrutura política desse nosso país. Então nós vamos ter que é um processo lento. A condução para esse projeto de redemocratização, de nova democracia, foi justamente aí feita pelos próprios militares, tá certo? Então aí você vai ter um projeto que ainda é bastante conservador e aí por isso que ele vai ser gradual, por isso que ele vai ser seguro, tá certo? Os militares, eles sempre defenderam de que o retorno à democracia brasileira
não poderia ser uma radicalização política, mas sim um retorno seguro, tá certo? E aí, beneficiando principalmente, tá certo? Protegendo ainda os interesses das elites brasileiras e também os interesses dos militares, né? Já que eles vão conduzir esse processo, então automaticamente que eles vão ali também garantir sua proteção para que o Brasil volte a respirar, volte a ser realmente um país democrático, beleza? Então essa é a primeira característica, esse processo aí de ser lento, de ser seguro, de ser um processo gradual, tá certo? Então veja, progressivamente, no início ali da década de 80, as liberdades individuais e de imprensa, tá certo? Que durante a ditadura foram perseguidas, elas começam a serem ampliadas nesse momento. Então nós vamos ter aí como principais características dessa ampliação desses direitos e dessas liberdades. O fim da censura prévia, tá certo? Aos espetáculos, a criação artística e também as publicações feitas pela imprensa, né? Não esqueçam que durante todo o período da ditadura, tá certo? Nós vamos conviver com uma extrema censura, tá certo? Por parte do governo, justamente em cima das manifestações artísticas e também da própria comunicação, tá certo? Feita pela imprensa. Então, um dos primeiros passos a essa redemocratização foi justamente ampliar esses direitos e essas liberdades, beleza? Então, aquela censura, que vai ser uma característica bastante forte na ditadura, ela começa a ser flexibilizada. Então, ela começa a ter um fim, beleza? E as obras artísticas e também, né, a comunicação, a imprensa, ela volta a ter o seu direito individual, a ter a sua liberdade de atuação, beleza? Vamos ter, atrelado a isso, a revogação do AI-5, que foi ali o ato, né, institucional mais fechado, mais violento, mais poderoso nas mãos dos militares, beleza? Então, no início também dessa década aí de 1980, esse AI-5 ele vai ser revogado. Através da revogação desse AI-5 é que nós vamos ter a ampliação dos direitos individuais e também das liberdades, né, que fazem parte de qualquer sociedade democrática, beleza? E teremos também o retorno ao pluripartidarismo, né? Não esqueçam que durante a ditadura nós vamos ter a extinção dos partidos políticos, tá certo? E a criação de apenas 2, ou seja, a implantação do bipartidarismo. Então nós vamos ter um partido de apoio aos militares, ao regime, e um partido de oposição. O de apoio, Arena, e o de oposição, MDB. Tá certo? Dentro dessa construção, né, desse projeto de redemocratização, então nós vamos ter a volta desse pluripartidarismo, beleza? Então começam a ser criados diversos partidos políticos que vão compor, que vão fazer parte aí dessa nova democracia brasileira, beleza? Então, assim, nós vamos ter a criação de muitos partidos que hoje ainda atuam, né, na vida política brasileira, foram criados justamente nesse momento aí de redemocratização, tá certo? E de volta aí do pluripartidarismo, tá certo? Então, essas aí são os passos iniciais que vão justamente criar, né, que vão ser ali o embrião desse processo de redemocratização, de volta à democracia para esse nosso país, tá certo? Em 1979, que é o ano que tem início, né, esse projeto, beleza? Que pega ali o final do mandato de Geisel, que foi o 4º presidente militar. O João Figueiredo foi o 5º e o último, tá certo? Só que essa lei aí da anistia de 1979, ela foi promulgada justamente no final do 4º presidente militar, que foi Ernesto Geisel, tá certo? E o que diz essa lei da anistia? É justamente o processo de perdão entre aspas, tá certo? Seria assim, que os inimigos políticos da ditadura militar, que foram perseguidos, que foram presos, tá certo?
e que muitos tiveram que fugir desse nosso país, ou então foram obrigados, né, a sair dele, a irem para o exílio, tá certo? Eles vão ter aí esse perdão do governo, do Estado brasileiro. Então nós vamos ter, dentro dessa lei da anistia, justamente esse retorno, tá certo, dos exilados políticos que estavam vivendo justamente as suas vidas em outro país, porque fugiram para não serem presos pela perseguição da ditadura, ou então foram obrigados a deixar o Brasil. Então essa lei de 1979, ela vai perdoar, né, esses crimes aí que teriam sido cometidos, né, durante o período da ditadura. E aí esse pessoal, esses exilados políticos, eles tiveram aí o direito de retornar para esse Brasil. E aí nós vamos ter principalmente militantes, tá certo? De diversos movimentos sociais que combateram, né, os militares que combateram essa ditadura, políticos também que fizeram uma forte oposição aos militares, e também boa parte aí da classe artística, tá certo? Que através da sua arte também manifestava, né, a sua crítica, a sua indignação a esse regime militar implantado aí em nosso país, né, desde 1964. Então, para os militares, para essa ditadura, ser contra ela é justamente cometer um crime, tá certo? Principalmente, né, crimes que vão estar ligados à questão do comunismo, tá certo? Estamos aí vivendo ainda o período da Guerra Fria, aonde, né, nós vamos ter uma forte perseguição a essa ideologia, tá certo? A essa crença do comunismo. Então, essas pessoas que foram de oposição e que automaticamente foram taxadas de comunistas pelos militares, foram criminalizadas por isso. Tá certo? Então, quando eu falo que foram perdoados os seus crimes, é justamente na visão dos militares, tá certo? Qualquer oposição, qualquer ideia contrária, né, ao que eles defendessem, era algo criminalizado pelo governo, pelo Estado autoritário aí, implantado pelos militares brasileiros, tá certo? Então, a partir de 1979, nós vamos ter o retorno, a volta dos exilados políticos, né, que garantem o seu direito, que ganham novamente aí o seu direito, justamente de voltarem para esse nosso país. Beleza? Isso foi em 1979, tá certo? Um outro ponto aí também dessa lei da anistia. Vejam, durante a ditadura, diversos crimes foram cometidos pelo Estado brasileiro, tá certo? Crimes de tortura, principalmente, e assassinatos, tá certo? Ou seja, toda forma de oposição, ela vai ser duramente combatida pelos militares, justamente se utilizando da violência para combater essa oposição. Então, uma grande marca dessa ditadura militar brasileira foi justamente essa questão da utilização da tortura como controle social, tá certo? Pelo próprio Estado, né, militar brasileiro, e também perseguições, prisões e assassinatos, né, de pessoas que faziam parte das formas de oposição a esse sistema, a esse regime, tá certo? Então, essa lei também vai garantir que esses crimes cometidos pelo Exército, tá certo? Durante aí essa ditadura militar, eles também fossem perdoados. Ou seja, essa lei, ela ainda está em vigor até os dias atuais, e nenhum militar, nenhum agente dos militares que cometeram crimes durante essa ditadura podem ser presos ou podem ser julgados pelo seu crime, tá certo? Então, essa lei da anistia, ela foi ampla, ou seja, perdoando, entre aspas, os crimes cometidos, né, pela oposição, que era uma luta muito válida, justamente uma luta, né, em favor da democracia, tá certo? E também perdoava, né, principalmente aí os crimes que foram cometidos, né, realmente pelos militares durante esse período aí da ditadura. Tá certo? Então, essa lei aí de 1979, por um lado,
ela garante esse retorno, né, dos exilados políticos para o Brasil, novamente, mas, por outro, ela vai justamente acobertar os crimes cometidos pelos militares, pelo exército brasileiro, durante aí esses 21 anos de ditadura que o Brasil, que a nossa sociedade viveu, tá certo? De 64 até 1985, tá certo? Então essa lei aí, nós temos que ter essa visão crítica sobre ela, tá certo? E não apenas ter uma visão saudosa, né, de que a oposição, de que os presos políticos foram libertos e que os exilados pudessem voltar para esse nosso Brasil. Isso de fato aconteceu, mas os crimes cometidos, né, pelos militares, pelo exército, pelos agentes da ditadura, foram também esquecidos e perdoados, tá certo? Nenhum militar brasileiro, nenhum agente da ditadura militar foi culpada, tá certo? Foi julgada pelos crimes que cometeram durante esse período, beleza? Então, dentro aí desse projeto de redemocratização, os militares tiveram esse cuidado de justamente criar meios legais, tá certo? Para que eles não fossem punidos futuramente, porque eles sabiam dos crimes que eles tinham cometido durante essa ditadura, e aí automaticamente criam uma lei que vão garantir aí uma proteção para eles, principalmente nessa questão de serem julgados, né, pelos crimes ali de ordem humanitária, tá certo? Já que a questão da tortura é algo aí, é um crime, né, que é entendido assim como sendo um crime contra a humanidade, tá certo? Então eles vão se resguardar, eles vão se proteger, tá certo, desses crimes, justamente aí com a lei da anistia, que está em vigor até os dias atuais dentro aí desse nosso país, beleza? Um outro passo, né, uma outra característica aí também foi a emenda Dante de Oliveira, tá certo? E o que foi essa emenda? Foi justamente um projeto de lei, tá certo? Que foi colocado, né, em pauta no Congresso Nacional para justamente nas eleições, tá certo, presidenciais, ou seja, no final do mandato de João Figueiredo, ocorressem eleições diretas para presidente da República, tá certo? Ou seja, queriam, boa parte da classe política, principalmente da oposição aos militares, queriam justamente que a população brasileira elegesse, através do voto direto, o primeiro presidente civil após os 21 anos de ditadura, tá certo? E esse projeto aí de lei ficou conhecida aí como a emenda Dante de Oliveira. A partir desse projeto, nós vamos ter uma grande campanha nacional, tá certo? Justamente defendendo aí essa eleição direta para presidente, que foi as diretas já, beleza? Então essa campanha, ela vai ser, né, um desdobramento dessa emenda aí Dante de Oliveira, que defendia que a população brasileira pudesse eleger justamente aí o primeiro presidente civil após, né, os 21 anos de ditadura militar, tá certo? Então nós vamos ter uma forte campanha em todo o país, né, em todo o Brasil, onde diversos setores da nossa sociedade vão participar, além da classe política, entidades sociais, a classe artística, tá certo? A população, de uma forma geral, vai abraçar essa campanha, justamente aí pela defesa das eleições diretas para presidente. E essa campanha, ela fica conhecida aí como sendo as diretas já, tá certo? Isso aí vai marcar justamente o finalzinho do mandato aí do João Figueiredo. Só que esse projeto de lei, essa proposta, na verdade, tá certo? Ela foi derrotada dentro do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional, boa parte da classe política, né, que compunha esse Congresso naquele momento, era justamente da Arena, ou seja, do partido de apoio aos militares. E aí, automaticamente, votavam de acordo com os interesses do Exército Brasileiro. E o Exército era contrário justamente que a população, naquele momento pelo menos, elegesse de forma direta o novo presidente da República Brasileira. Então essa proposta de lei, ela vai ser derrotada no Congresso Nacional,
E o primeiro presidente civil, né, que será eleito, ele vai ser eleito aí de forma indireta, tá certo? Ele não vai ser um militar, até porque quem foi eleito foi o Tancredo Neves, um civil, tá certo? O seu vice-presidente foi o José Sarney, também civil. Então nós temos aí uma chapa, né, de civis que vão competir, né, dentro aí dessas eleições de 1985 e vão sair vitoriosos. Só que essa eleição, ela não ocorreu de forma direta. Não foi a população, né, que teve o direito de eleger Tancredo e Sarney para presidente e vice-presidente. Então ali nós vamos ter a formação de um colégio eleitoral pelo próprio Congresso Nacional Brasileiro e entre eles, né, entre o Congresso, é que eles vão justamente eleger o novo presidente aí da República Brasileira, tá certo? Que não é um militar, porque a ditadura oficialmente, com essa eleição, né, em 1985, ela chega ao seu fim. Então nós vamos ter um presidente civil, mas que não foi eleito pela população, foi eleito pelo colégio eleitoral, tá certo? Então isso aí é uma coisa importante para que vocês não esqueçam, tá certo? A primeira eleição após essa ditadura militar brasileira, para presidente, ela foi de forma indireta, tá certo? Já que a campanha das diretas já foi derrotada ali num Congresso Nacional Brasileiro, beleza? Mas aí nós vamos ter eleito, né, os primeiros presidentes, o presidente e o vice, civil, né, depois aí dos 21 anos de ditadura. Tancredo Neves para presidente, José Sarney como vice-presidente, tá certo? Só que o Tancredo Neves, ele não assume o seu mandato. Ele foi eleito, né, pelo colégio eleitoral, indiretamente, e aí ele morre, tá certo? Ele tem lá uma complicação de saúde, e dias antes dele tomar posse, né, como presidente do nosso país, ele chega a falecer, tá certo? Então, quem assume de fato como presidente, como sendo aí o primeiro presidente civil, vai ser justamente o seu vice, que foi o José Sarney, tá certo? E aí, em 1985, nós vamos ter o primeiro presidente civil, tá certo? Que vai dar início aí, que vai dar os primeiros passos dentro dessa nova democracia brasileira, né? Dentro aí desse processo de redemocratização, tá certo? Então essas eleições, mesmo elas tendo sido de forma indireta, elas vão concluir esse projeto de redemocratização, e a partir da eleição de Sarney, tá certo? Que é ele quem toma posse, já que Tancredo, né, morre antes de tomar posse enquanto presidente. Então Sarney, ele vai concluir esse projeto de redemocratização, dando aí início a essa democracia que nós vivenciamos até os dias atuais, tá certo? Só que essa presidência, né, ela foi eleita aí de forma indireta, tá certo? A primeira eleição direta para presidente, depois aí da ditadura, foi a que ocorreu em 1989, né, na campanha ali que vai envolver Leonel Brizola, que vai envolver Lula, que vai envolver o Fernando Collor de Mello, tá certo? Então ali nós temos uma campanha, nós temos um processo eleitoral em que a população ela tem esse direito de participar e de eleger o presidente dessa República Brasileira, beleza? Em 1985, não. Nós temos um presidente civil, não são mais os militares, mas que foram eleitos, né, tanto o presidente como também o seu vice, de forma indireta ali pelo colégio eleitoral montado para justamente concluir esse projeto de redemocratização, tá certo? Só que essa campanha das diretas já, ela entra para a história, tá certo? Uma campanha de fato nacional, que vai envolver diversos setores da nossa sociedade, beleza? E aí eu trouxe para vocês algumas imagens que representam justamente essa campanha, mesmo ela sendo derrotada, né, num Congresso Nacional Brasileiro. Foi uma campanha aí que mostrava que a população desse nosso país queria
tá certo, defendia que o Brasil retornasse a ser uma democracia e que principalmente garantisse os direitos constitucionais, principalmente aí o direito do voto, tá certo? Do voto aí direto para presidente da República Brasileira. Além também de outros direitos, né, como eu já falei aqui, a questão da liberdade, tanto individual, né, da criação artística, como também da própria liberdade de imprensa. Beleza? Então é isso, galera, né? Dentro dessas características, dentro dessa campanha aí, os 21 anos de ditadura militar dentro desse nosso país chega ao fim, e aí nós vamos começar a dar aí os primeiros passos a essa nova democracia brasileira, a essa nova república, tá certo? Que nós vivenciamos até os dias atuais. Beleza? Então valeu aí pela participação, uma boa tarde e até uma próxima aula. Tchau, tchau.